Estamos mais uma vez aqui hoje com vocês e com o nosso queridíssimo, amado Ronaldo Esper. Muito obrigado. Nosso amigo querido que a gente tanto ama. Ronaldo Esper, nascido em Jacareí. E uma coisa... Nossa Senhora da Conceição do Paraíba. Exato. Que, aliás, hoje é dia dela, né? É. E eu quero falar uma coisa sobre isso, porque... É o nome antigo da cidade. Foi uma descoberta que a gente fez recentemente, ou eu fiz recentemente, que eu nunca tinha me atentado a isso. Porque você vem do Vale do Paraíba e você me disse que lá é muito rico, uma região artisticamente muito rica, e que isso te influenciou artisticamente depois, a estética. Exatamente. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. Eu acho que a gente é o resultado de tudo que aconteceu com a gente, de tudo que você viu, que você comeu, que você gostou, que você desgostou, que você foi gostado, desgostado. Depois de muito tempo, quando eu mudei para São Paulo, muito tempo depois, é que eu comecei a perceber que eu tinha vindo de uma região muito importante, que é o Vale do Paraíba, que era justamente a estrada que ligava Rio de Janeiro, capital do Império, a São Paulo. São Paulo era nada, São Paulo era uma aldeia. E então a Dutra, hoje em dia, é a estrada que herdou esse caminho, né? Por esse caminho, então, estava esparramado uma coisa maravilhosa, que eram as fazendas de café, as cidades todas têm igrejas barrocas. Claro que é uma característica do Vale do Paraíba. Você não vai comparar com Minas Gerais nem com a Bahia, mas eu acho que, num sentido, esse barroco que existe no Vale do Paraíba, em Jacareí, Taubaté, Pinda tem coisas maravilhosas, Pindamonhangaba, até Aparecido do Norte, que também tem uma igreja antiga, mas não é tão antiga quanto as que tem em Jacareí, Taubaté, que mais? Lorena. É um roteiro artístico e turístico que até hoje não foi explorado, não sei o que aconteceu. Fora as fazendas. Mas as fazendas, hoje em dia, a maior parte são fazendas que são locadas para casamentos, eventos e tudo mais. São fazendas belíssimas. O Vale do Paraíba foi muito rico, né? E lá os barões, aquela coisa toda. É uma região mais antiga do que a região de vocês. Então, é por isso que eu bato que essas influências todas que eu trago em mim começaram lá. Então, eu morava pegado ao convento de Santa Clara, da Venerável Ordem Terceira de Santa Clara, São Francisco de Assis, que é do século XVII, ou talvez até mais antigo, e eu, no meio daquela coisa toda de ouro, é como se fosse... É o barroco, totalmente barroco. E isso vai refletindo, né, na moda que você faz, no modo que você vê a vida, no modo que você pensa, na estética, né? Na estética, tudo. Então, eu fico muito assim feliz, agora que eu tenho bastante consciência das coisas, de ter nascido lá no Vale do Paraíba e ter sofrido essa influência muito grande. Fora que o povo é um povo maravilhoso, né? É um povo muito cordial, muito gentil. E então eu peguei esse gosto, entende, das coisas antigas, os casarões. Eu via cair casarão que eles derrubaram um monte, né, em todo lugar, aquela coisa de brasileiro. Eu me lembro que eu pegava os tijolos e levava para casa. Devia dar uma tristeza de ver, né? Pedaços de mármore e aquela coisa. E depois tinha um casarão muito grande, eu me lembro, que eu não sei se era porque não existe Barão de Taubaté, se não me engano é Marquês do Herval que existia lá. Eu não sei, era uma casa imensa que foi derrubada há pouco tempo. Aquilo me doeu tanto. E essa casa era uma casa fechada que não entrava ninguém, e eu conseguia entrar. Eu entrava pelo quintal da casa, pulava e eu entrava. Gente, era uma tenda de Alibaba. Tudo com móveis coloniais, móveis franceses. Eu não sei de quem era aquilo. Eu acho que era da prefeitura. Mas morava alguém na casa? Não morava mais ninguém. Porque depois que derrubaram a casa, alguém me disse que era da prefeitura e foi derrubada.
E fizeram um prédio horroroso, lá está lá. Então, essas coisas todas me influenciaram muito. Outra coisa que me influenciou muito, que era pegado com esse convento da Ordem Terceira, de Santa Clara e São Francisco, eu me lembro que você entrava atrás do convento, tinha um corredor imenso que dava não sei aonde, não me lembro bem direito, que tinha uma coleção de retratos de todos os párocos, né, os que foram chefes. Mas isso desde o século XVIII. Então, eu me acostumei com aqueles retratos. Você sabe que eu coleciono retratos antigos. E do lado tinha um cemitério. Um cemitério que é uma verdadeira obra de arte. Você entra, já vê logo os túmulos lá do Marquês, do Barão, tudo isso vinha da Itália, da França, aquelas estátuas maravilhosas. Eu adorava passear por ali. E em Jacareí, que é onde eu nasci, era a mesma coisa. É que eu saí de Jacareí com 7, 8 anos. E eu também já tinha percebido as igrejas de Jacareí e o cemitério de Jacareí. Não vamos levar esse negócio como coisa macabra, né? Porque, na verdade, o pouco que você tem de arte, até em São Paulo, de arte assim exposta, está nos cemitérios. Mas isso eu devo a você. Eu vou te contar uma coisa. Não é? Você sabe que no interior, pelo menos de onde eu venho, não existe essa coisa de ser tão suntuoso, essa coisa. E você me apresentou esse mundo da arte que existe no cemitério. E eu fiquei chocado, porque eu nunca a arte tinha fúnebre, visto aquilo. né? Não, mas lá no Vale do Paraíba, os cemitérios são assim maravilhosos. Não sei se estão sendo cuidados nem nada, né? Porque, geralmente, essa coisa eu não sei porquê, as cidades e os lugares deveriam ser assim. Você não faz nada, é como na Europa, você não faz nada no que está feito, você não derruba aquilo, você vai para outro bairro. Exatamente. Por que você tem que derrubar um casarão, um palácio e construir uma porcaria em cima? Vai construir lá do outro lado. Bom, aí... Eu fiquei muito chocado, porque quando a gente foi lá no Cemitério da Consolação, são obras de arte de altíssimo nível. Sim, são grandes artistas. É uma coisa de então, a gente ficar bobo. E teve também uma influência muito grande assim. Como eu morava muito perto, aí tem uma influência que aparece na minha moda, mas é lógico, eu só é que vejo, né? Ou talvez as pessoas vejam também. Por exemplo, as moças virgens que morriam, elas iam vestidas de noiva, ou de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Conceição, que lá tem muito essa devoção, né? De Nossa Senhora, por causa do Rio Paraíba, onde foi encontrado a imagem. Sim. Que hoje, por coincidência, é o dia. É, né? O dia dela. Então, eu via aquelas mulheres vestidas de noiva, eu achava aquilo tão lindo, mas mortas. Eu achava lindo mortas. Elas eram virgens. Diziam, né? E acho que naquele tempo ainda tinha muita virgem. Acho que naquele tempo tinha muita virgem. E também o enterro de crianças, que as crianças iam vestidas de anjinho, todo enfeitado. Era uma coisa muito bonita, pareciam bonecas. Aquilo eu acho que influenciou muito. Você lembra da idade que você tinha nessa época? Eu cheguei em São Paulo com 13 anos. Eu acho que eu tinha 9, 10, 11, 12, 13 no máximo. E era assim, quando batia o sino do cemitério, eu já sabia o que era, porque o sino para a virgem era um som, o sino para a criança era um outro badalar, e o sino para velho era outro badalar. E eu saía correndo e ia lá ver, eu queria ver, porque essa suntuosidade essa suntuosidade fúnebre, né? A suntuosidade da morte é uma coisa que me atrai muito, mas não é uma coisa macabra. Não, eu também não é uma coisa assim. Eu acho que é uma coisa humana de respeito. Agora, sabe, claro, um menino como eu, que já tinha uma propensão para tudo isso, ver aqueles túmulos deslumbrantes, com estátuas maravilhosas, esse convento que era praticamente a minha casa, eu entrava e saía. Tudo do século XVIII, tudo do século XVII. Eu nem sabia o que era, fiquei sabendo depois. Em Jacareí, a mesma coisa. Se você vai para Pinda, para Lorena, para todas aquelas cidades do Vale do Paraíba, até o Rio de Janeiro, né? Eu quero dar um pulo agora, um salto. A gente teria para quando você me contou que quando você morava em Roma,
que você morava muito perto dessas igrejas que tinham santos lindos e coisas, Lá só tem igreja e santo, não é o que tem. E conta um pouco, pessoal, disso. Então, eu morava na rua Beato Angélico, qual é o nome? Beato Angélico. Que tem a igreja de Santo Inácio, em italiano, que é uma igreja deslumbrante, que fica assim, e essa rua, Beato Angélico, não era rua, era Vicolo Beato Angélico, era uma viazinha, com pouquíssimas casas, e que saía dessa igreja, da rua dessa igreja, e entrava na igreja de Santa Maria sopra Minerva, que depois, quando você sai na porta, você sai na Praça Navona. Eu morava ali. Então, para cortar caminho, eu passava sempre pela igreja, porque eu já saía na Praça Navona, senão eu tinha que dar uma volta grande. Mas eu aproveitava para ver tudo, né? Principalmente aquele Cristo que eu te mostrei, que é um Cristo nu. Não é? Você está vendo agora, está aparecendo. É, um Cristo nu, que depois puseram uma tanguinha nele. Ficou bonito do mesmo jeito, mas aquilo é uma obra de arte deslumbrante. E eles falam, eu acho que eles têm uma certa vergonha de falar que aquilo é de Michelangelo. Eles falam que é atribuído. Para mim, é Michelangelo. Mas só pode ser. E eu passava para lá e para cá, e para lá e para cá, e com compra, tudo. E um dia o padre me parou e falou, escuta, você não para nenhuma vez para rezar? Para rezar. Aí, de vez em quando, eu fingia, rezava alguma coisa, porque eu vi que ele estava me olhando. Então, essas influências também. Mas isso, quando eu cheguei em Roma, já não levei tanto choque, porque eu já estava acostumado a me interessar por essas coisas aqui. E aonde começou? Começou em Jacareí, Taubaté. Não é? Então, é muito interessante como a gente vai reproduzindo o que a gente aprende na infância, o que a gente admira na infância. Né? É muito bonito. E é uma coisa que fica, né? É uma coisa que fica muito cravada em você. Então, essas cidades são cidades muito interessantes. Depois tem toda aquela história dos barões. Ali foi realmente o primeiro caminho, né? Rio-São Paulo. Então, a capital, que era a corte, lá, o Rio de Janeiro, tudo passava por ali a cavalo. São Paulo, Rio, a cavalo ou a carroça. Você já imaginou, né? Já. Eu vou fazer. Mas eu não sou desse tempo, tá? No meu tempo. Nós vamos fazer uma pausa e vamos para o próximo vídeo agora e eu espero vocês lá.